da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. And I would like to begin this first talk by telling you an incident, a story. Eu gostaria de começar essa primeira fala contando para vocês a respeito de um incidente. To make us realize that Jesus has come to bring us out of the coldness of despair into the warmth of hope. Para nos tornar conscientes de que Jesus veio nos tirar da situação de frio, da aridez, para o aconchego do calor. I was giving a retreat in Goa, a former Portuguese colony. Eu estava dando um retiro em Goa, uma ex-colônia de Portugal. It was in the church, in the parish of the Holy Spirit. Era na paróquia, na igreja do Espírito Santo. The evenings were meant for the talks. As noites eram direcionadas para as palestras. And the mornings were kept for those who wanted counseling or praying over. E as manhãs eram reservadas para aconselhamento e para aqueles que quisessem orações. Or even for confessions. Ou até mesmo para as confissões. And as I finished seeing the person that was with me, e à medida que eu estava terminando com os trabalhos junto com a pessoa que estava comigo, and I was waiting for the next person to come into my room, e estava aguardando para a próxima pessoa que iria entrar na minha sala, suddenly there was a commotion at the door. De repente houve uma comoção na porta. And I saw 3 women leaders of the charismatic renewal. E eu vi 3 líderes da renovação carismática Bringing a young girl into the room. Trazendo uma jovem para dentro da sala. In fact, it was not bringing, but almost dragging her into the room. Na verdade, eles não estavam trazendo, mas quase arrastando-a para dentro da sala. And this girl was crying out. E essa garota estava chorando, gritando muito. Leave me. Deixem-me. Let me go. Quero ir embora. I want to go there. Eu quero ir para lá. And she was pointing in a certain direction. E ela ficava apontando para uma certa direção. She says, I want to go there. Ela dizia, eu quero ir para lá. And asked the women, where does she want to go? E aí o padre perguntou a uma das pessoas, para onde ela quer ir? And they told me, e eles me disseram that she was pointing out to the cemetery. Que ela estava apontando para o cemitério. And then they told me what had happened. E aí eles disseram o que havia acontecido. They were coming to the church. Eles estavam indo para a igreja. To help me in counseling people. Para ajudá-lo no aconselhamento de pessoas. And as they were passing by the cemetery, e quando eles estavam passando pelo cemitério, they saw this girl, eles viram essa moça in the cemetery, dentro do cemitério, with a blade in her hand, com uma lâmina na sua mão, about to cut the wrists, the veins of her wrist, quase pronta para cortar os seus pulsos. Well, they rushed and stopped her in time. Eles correram e conseguiram parar que ela fizesse, interromper, não permitir que ela fizesse aquilo. And then they dragged her to me. E aí a trouxeram para o padre. So I held her by her hand. E aí eu a segurei pelas mãos. And I asked her, but why do you want to kill yourself? E perguntei para ela, por que você quer se matar? But she wouldn't say it. Mas ela não respondeu nada. But I persisted in asking the question. Mas eu insisti perguntando aquela pergunta. And finally, she began to unfold her story. E aí finalmente ela começou a desfolhar a sua história. She was about 12 or 13 years old. Ela tinha entre 12 a 13 anos de idade. And then she told me. E aí ela me disse. How 2 years earlier she had appeared for the final examination. Como há 2 anos antes ela havia aparecido para as provas finais of her
standard 8 do seu colégio, in her school, de internato. and she had failed, E ela havia sido reprovada and she had to repeat the class. e tinha que repetir o ano. 1 year later, she appeared again for the examination of the 8th class or 8th standard. Um ano depois, ela apareceu novamente para fazer as provas daquele mesmo período, que é o 8º período do sistema. And unfortunately, again, she did badly, E mais uma vez, ela foi reprovada and she failed once again. e teve que repetir o ano de novo. And this year, she had just appeared for her examination. E esse ano, ela simplesmente não apareceu para poder fazer as provas. And she knew she had done very badly. E sabia que, portanto, tinha se dado mal novamente. And she knew she would fail the 3rd time. E sabia que estava, mais uma vez, pela terceira vez, fracassando. And would have to repeat her class, her standard, E teria que novamente repetir as suas aulas daquele ano de novo. to the shame of all those who were with her in that class. Para a vergonha diante de todos os seus colegas na turma. And at this point, I want to make a comment. E nesse momento eu resolvi dar uma ordem. Often a great problem that our young youth go through Muitas vezes, um dos grandes problemas que pequenos jovens passam is that of a sense of failure. é esse de um sentido, de uma sensação de fracasso, Which can bring humiliation into their lives, que pode trazer humilhação para a vida dele, which can bring frustration into their hearts. que pode trazer a frustração para os seus corações. So here was a girl that had suffered 3 times a failure, Aqui então nós tínhamos uma menina que tinha sofrido 3 vezes o fracasso. and since I have been a principal of 4 big schools in Bombay, E já que eu tinha sido o diretor de 4 grandes escolas em Bombaim, well, I knew very well what she was going through. eu sabia muito bem o que aquela moça estava passando. To make matters worse, Para falar sobre, what was much worse para tornar isso ainda pior, was that her elder brother, who was a father figure to her, o seu irmão mais velho, que era uma figura de pai para ela, told her, disse para ela: if you were to fail the 3rd time, se você fracassar uma terceira vez, I don't want to see your face. eu não quero nem ver a sua cara. And you can very well go and kill yourself. Você pode muito bem sair e se matar. And this is the second burden our youth suffer. E esse é o segundo tipo de fardo que um jovem pode sofrer. When they expect some sort of comfort in their failures, Quando eles esperam algum tipo de conforto nos seus fracassos, nas suas falhas, especially from their parents or from their family, especialmente dos seus pais ou da própria família, they receive the opposite. e acabam recebendo o contrário. And here was her brother, E ali estava um irmão who was like a father to her, que era como um pai para ela, telling these words, if you fail a 3rd time, I don't want to see your face. dizendo essas palavras: se você fracassar uma terceira vez, eu não quero nem ver a sua cara. That is like a rejection. Isso é como uma rejeição. And worse still, what he told her, E pior ainda, o que ele disse para ela: you can very well go and kill yourself. você pode muito bem sair e se matar. That is like a curse. Isso é como uma maldição. And unfortunately, that is so common in families, E, lamentavelmente, isso é tão comum entre as famílias, that we can make the situation worse by not understanding and comforting them. nós podemos fazer a situação ainda pior através do nosso não entendimento da necessidade de confortar aqueles que precisam. Now, what could I do?
E aí o que eu podia fazer? Well, it's difficult to speak to children É muito difícil conseguir falar com crianças, and even to young youth, e principalmente pré-adolescentes, because unlike adults, they will not understand what I would tell them. porque diferentemente de adultos, pré-adolescentes às vezes não entendem o que se fala para eles. And suddenly I was inspired by the Holy Spirit E de repente eu fui inspirado pelo Espírito Santo to speak to her in this way. para falar para ela dessa forma. I told her, Eu disse para ela: well, you're going to fail the third time. você vai fracassar uma terceira vez. And I want you to praise God that you're going to fail a third time. E eu quero que você louve a Deus por estar fracassando uma terceira vez. Now, obviously, she would not do that. Obviamente ela não faria isso. She must be even more disturbed that I told her to do this. Ela deve ter ficado ainda mais perturbada que eu falei isso para ela. But when she saw that I was speaking with authority, Mas quando ela viu que eu estava falando com autoridade, because I told her, quando eu disse para ela: I'm now speaking to you not as a priest eu estou falando para você agora não como um padre who will tell you holy things or religious things, que diria para você que coisas santas ou coisas sobre a religião, but as a former principal of schools, mas como um ex-diretor de escolas, as an educationist. como um educador. And I want to tell you E quero dizer para você that passing the 8th standard is not the most important thing in life. que passar na 8ª série não é a coisa mais importante da vida. Children will listen to adults Crianças que ouvem aos adultos, if the adult speaks to them both with love and with authority. se o adulto fala para criança com amor e com autoridade. And she knew that I spoke with her with great compassion, E ela sabia que eu estava conversando com ela com muita compaixão. but now she also saw that I was speaking to her with authority. E também viu que eu estava falando com ela com autoridade. And therefore when I told her, E portanto, quando eu disse para ela: now I want you to praise God that you're going to fail the third time, eu quero que agora você louve a Deus por estar fracassando uma terceira vez. because passing your 8th standard is not the most important thing in life. Porque passar na 8ª série não é a coisa mais importante da vida. It took for her some time to decide to do what I was telling her. Levou um tempinho até que ela decidisse fazer aquilo que eu estava pedindo que ela fizesse. And then she began to praise God spontaneously E aí ela começou a louvar a Deus espontaneamente, that she was going to fail the third time. que ela iria fracassar a terceira vez. And after that, Depois disso, she sat down, ela sentou-se and I said, now I want to give you a glass of water e aí eu disse: eu quero te dar um copo de água, as a sign that the Holy Spirit wants to bring a total healing in your life. como um sinal de que o Espírito Santo vai trazer uma completa cura na sua vida. I blessed that water, Eu abençoei a água and she stretched out her hand to take that glass, e ela pulou para pegar o copo de água and she began to drink it avidly. e ela começou a beber aquele copo de água avidamente. She must have been very thirsty. Ela devia estar com muita sede. But after taking 1 or 2 sips, Depois de tomar 1 ou 2 goles, she put that glass aside ela colocou o copo de água para o lado and says, I don't want that water. e dizendo: eu não quero essa água, It is dirty water. é água suja. And I told those charismatic leaders, E aí eu virei para os líderes carismáticos que estavam lá: well, make her drink that water. façam-na beber essa água. And they put the glass to her mouth and forced her almost to drink that water. E aí eles colocaram o copo de água na boca dela e forçaram-na a beber aquele copo de água. And then she began to drink it avidly. E aí ela começou a beber aquele copo de água avidamente. And then she was now calm. E aí então ela ficou calma. Then I told her, now you can leave. E aí eu disse para eles: agora vocês podem ir embora. But she was not getting up.
Mas ela não se levantava. I told her that I have to see somebody else. Eu disse para ela, eu tenho que ver outras pessoas. She stood up but remained standing. Ela se levantou, mas continuou ali de pé. Then I said, you have to leave the room because someone else has to come. E eu falei para ela, você tem que sair da sala para que outras pessoas possam entrar. But she was not leaving. Mas ela não saía. Then I asked her, well, what more do you want? Aí eu perguntei para ela, o que mais você quer? And she said, E ela disse, I want to cry. eu quero chorar. And I said, cry? E aí eu disse, então chora. And she collapsed on my lap E aí ela caiu sobre o meu colo and began to cry so loudly, e começou a chorar tão alto, like it had been happening this whole week in Canção Nova, como o que tem acontecido durante toda essa semana aqui na Canção Nova, that the parish priest came into my room que os padres da paróquia vieram para a minha sala to find out what was happening, para descobrir o que estava acontecendo. why I was making the girl to cry. Por que eu estava fazendo aquela garota chorar tanto? And then after crying, E aí depois de chorar, she remained peaceful, ela ficou mais inquieta, mais em paz, and then she left. e aí saiu. That evening, Naquela noite, when I was giving the sermon in the public square in front of the church, quando eu estava celebrando a cerimônia numa praça pública em frente à igreja, she came to the stage ela veio para o palco to tell me para me dizer that she would like to give her testimony que ela gostaria de dar um testemunho of what God had done for her. daquilo que Deus havia feito na vida dela. And she said three things. E ela disse três coisas. Number one, A primeira coisa, that while I was praying over her, de que na hora em que eu estava rezando por ela, she realized that she and the family had indulged in occult practices. ela percebeu, chegou a perceber que ela e a família dela estavam envolvidos com práticas de ocultismo. Her mother had taken her to all the temples. A sua mãe havia levado-a para todos os templos, Her mother had taken her to all the witch doctors tinha levado para todos os feiticeiros, because she was always failing her class. porque ela estava sempre fracassando nas suas aulas. And then she knew that E aí- she and the mother had done the wrong thing. E aí ela percebeu que ela e a mãe dela tinham feito a coisa errada. And she renounced the occult practices that the family had done. E aí renunciou às práticas de ocultismo que a sua família havia feito. And secondly, E em segundo lugar, while she was crying, enquanto ela estava chorando, all the hardness of her heart towards her brother todo o seu ódio que estava em seu coração pelo seu irmão disappeared. desapareceu. And she was filled with a great love once again for her brother. E ela se preencheu com um grande amor novamente pelo seu irmão. And thirdly, E em terceiro lugar, when she left my room, quando ela saiu da minha sala, again she was feeling thirsty. novamente ela sentiu sede. And she filled a glass with water. E ela encheu um copo de água And she wanted to come to me to ask me to bless that water again. e queria voltar para me pedir para abençoar aquele copo de água que ela tinha enchido novamente. But there was already a person with me, Mas como já tinha uma pessoa dentro da sala do padre, and therefore she said, Jesus, you bless that water. aí ela se virou para o céu e disse, Jesus, abençoe essa água. And when she drank that water, E quando ela bebeu aquela água, it was even sweeter than the water I had blessed. estava até muito mais doce do que a água que And then eu she havia knew, abençoado. and then she knew E aí ela soube that the Lord had completed his work of healing and delivering her. Ela soube que o Senhor havia completado o trabalho de cura e libertação na vida dela. Give the Lord a big clap for what he did for her. Vamos bater palma pelo que o Senhor fez para ela. I began by telling the story Eu comecei contando essa história
Because there is a stage of our life Porque há um momento na nossa vida which is a difficult stage. que é um momento difícil. When we are very small, Quando nós somos muito pequenos, we tell all our problems to our mommy, to our daddy. falamos todos os nossos problemas para o nosso papai, para a nossa mamãe. When we are big, Mas quando nós somos grandes, we can deal with the problems ourselves. pensamos que podemos lidar com os problemas por nós mesmos. But when we are grown-up children or younger youth, Mas quando nós somos crianças crescidas ou pré-adolescentes, we know we are no longer children, sabemos que não somos mais crianças, and we know we are no longer adults. mas ainda não somos adultos. So we do not know what to do. E aí não sabemos o que fazer. And it is at this time of our life that our young youth or older children need help of this type. E é nesse momento da vida que nós precisamos de mais ajuda dos pais. Otherwise, they will go to their so-called best friends for help. De outra maneira, o pré-adolescente vai aos seus melhores amigos buscando ajuda. Or they will be influenced by what they see on the TV or in the internet. Ou se baseia naquilo que ele vê na televisão ou na internet. And they will be led the wrong way. E às vezes se encaminham para o caminho errado. One of the most beautiful stories in the Bible Uma das histórias mais bonitas da Bíblia is when mothers brought the children to Jesus. é quando as mães levavam os seus filhos para Jesus, For Jesus to bless them. para que Jesus os abençoasse. And the apostles were angry, were annoyed, E os apóstolos ficavam chateados, meio com raiva, and they stopped the mothers from bringing their children to Jesus. e tentavam impedir que as mães levassem os seus filhos até Jesus. And what did Jesus do? E o que Jesus fazia? It was one of the few times we read in the Bible É uma das poucas vezes que lemos na Bíblia that Jesus was angry. que Jesus ficava com raiva. Angry with his own apostles. Com raiva dos seus próprios apóstolos. And he turned to them E aí virava-se para eles and he said, e falava: don't stop the children from coming to me. não impeçam que as crianças cheguem até mim. This is one of the most beautiful things Jesus said. Isso é uma das coisas mais bonitas que Jesus falou. Allow the little children to come to me. Permitam que as criancinhas venham até mim. And then he gives the reason. E aí ele deu as razões. Because to them belongs the kingdom of God. Por quê? Para que os adultos pertencessem ao reino de Deus. No other religion in a way ever said such a statement. Nenhuma outra religião, de uma certa forma, falou tal frase. Jesus saying that the kingdom of God belongs to them. E Jesus completa a frase que o reino de Deus pertence às crianças. And when Jesus wants to define what heaven is or what hell is, E quando Jesus tentava definir o que era o céu e o que era o inferno, he uses the example of children. ele usava o exemplo de crianças. For example, Por exemplo, to tell us what sin really is. para nos dizer o que realmente um pecado é. This is what he says. É isso que ele falava. Anyone who scandalizes one of the little ones, Qualquer um que escandalize um desses pequenos, namely anyone who tempts them and leads them into sin, e principalmente alguém que venha a falar coisas para ele ou conduzir uma criança a pecar, it is better that a millstone be tied around his neck seria melhor atar uma mó ao seu pescoço, um peso bem pesado ao pescoço, and he be thrown into the depths of the sea. e se jogasse nas profundezas do mar. For the Bible, the greatest sin is sin against children. Para a Bíblia, um dos maiores pecados é fazer com que uma criança peque. Number one, Em primeiro lugar, the sin of destroying life even before the child was born.
pecado destrói vidas até mesmo antes do nascimento de uma criança. The sin of abortion. O pecado do aborto. And I can tell you a lot of stories of how even one abortion can have a big negative influence on the family. E eu posso falar para vocês muitas histórias de como o aborto tem uma influência muito negativa sobre famílias no mundo inteiro. The second sin against children O segundo pecado contra crianças is that of abandoning them when they were small. é o de abandoná-las quando elas são pequenas. Of a mother or a father or both abandoning the children, and the child is put with a grandparent or in the orphanage. Quando o pai ou a mãe, ou até mesmo ambos, abandonam a criança e deixam aquela criança com seus avós ou mesmo no orfanato. And they don't realize the tremendous harm they're doing. E não percebem o grande malefício que eles estão fazendo. Because such a person will never forget what has happened till he dies. Porque tal pessoa que sofreu esse tipo de coisa jamais esquecerá essa situação até que morra. Perhaps he will never even forgive unless they make an inner healing retreat like this or like any other way. Talvez até essa pessoa jamais possa dar o perdão para o que aconteceu às pessoas que estavam envolvidas, até que ele possa participar de um retiro como esse e fazer uma cura interior. And the third and the worst possible thing is child sexual abuse. E a terceira e a pior das coisas possíveis é o abuso sexual de crianças. Precisely because an adult takes advantage of the innocence of a little baby. Precisamente porque um adulto pode tomar a vantagem da inocência de uma pequena criança. It is a sin of deception. É o pecado da decepção. It is a sin of using the trust of a child to destroy the child. É o pecado de se utilizar da confiança da criança para destruí-la. And we know Satan is at work in the world because of the epidemic of child sexual abuse everywhere. Sabemos que Satanás tem feito muito trabalho no mundo através do abuso sexual de crianças, que é uma epidemia no mundo. One of the worst things that has happened in India some months ago, Uma das piores coisas que aconteceu na Índia há alguns meses atrás, I'm ashamed to tell you, e eu fico até com vergonha de falar para vocês sobre was isso, when they discovered many children were missing in a part of Delhi, the capital of India. foi quando eles descobriram que muitas crianças na capital, Nova Delhi, estavam desaparecendo. But the police did not take serious note about it. Mas a polícia não percebeu, não deu muita importância a isso. Till by chance they discovered the body of one of the children in a gutter. Até que um dia descobriram o corpo de uma criança em uma vala. And then when the police investigated, they found the bodies of many children. E aí, quando a polícia foi investigar, encontrou os corpos de muitas crianças. In or close to the house of one of the richest men of Delhi. Perto da casa de um dos homens mais ricos de Delhi. And worse still, that they found out how the children were being lured to this house. E aí descobriram como as crianças estavam sendo levadas para essa casa. And they were not seen again. E depois não eram mais vistas. And the parents tried to trace the children, they couldn't find them. E os pais tentavam achar as crianças e não conseguiam achá-las. And in this house they were being killed. E nesta casa as crianças estavam sendo assassinadas. 3 days ago, I saw in the program on the internet Há 3 dias atrás eu vi num programa na internet, here in this town, aqui nessa cidade, in my room, lá do meu quarto,
the latest news about this incident, As últimas notícias a respeito deste incidente, that the main culprit, who was like a servant or confidant of this very rich man, que o principal funcionário, que era como um confidente desse homem muito rico, used to bring these little children to that house, costumava levar as criancinhas para aquela casa, then, number one, have abused the children sexually. e aí, número 1, abusava das crianças sexualmente, Number two, killed those children. número 2, matava as crianças, And number three, eat their flesh. e número 3, comia da carne deles. Can you believe such a thing is happening today? Dá para acreditar que uma coisa dessa natureza aconteça nos dias de hoje? And those who say Satan doesn't exist, here's a proof that Satan does exist. E para aqueles que dizem que Satanás não existe, essa é uma prova de que Satanás existe de fato. On the other hand, when Jesus wants to tell us what heaven is like, Por outro lado, quando Jesus queria nos dizer como era o céu, ou como é o céu, what must be and do to enter heaven, ou o que precisava ser feito para entrar no céu, what does Jesus do? o que ele fazia? He takes a little child, Ele pegava uma criancinha, puts in front of his apostles, colocava na frente dos apóstolos and he tells them, e dizia para eles: unless you welcome the kingdom of God like the little child, you cannot enter heaven. a menos que vocês acolham o reino de Deus como uma criança, você não poderá entrar no reino de Deus. And why? E por quê? What are the qualities of any child? Quais são as qualidades de qualquer criança? Number one, Número 1, it is innocence. é a inocência. The child does not see evil anywhere. A criança não vê o mal em canto algum. The child does not wish evil anywhere. A criança não deseja o mal para nada. And secondly, the child has trust. E número 2, a criança confia. It trusts everyone. Confia em todo mundo. Unfortunately, it can often trust the wrong people. Infelizmente, muitas vezes pode acabar confiando nas pessoas erradas. And therefore Jesus says, if you want to enter heaven, you must have the same attitude of trust and of innocence with God. E, portanto, é por isso que Jesus falava, se você quiser entrar no céu, você tem que ter a mesma inocência e confiança que uma criança tem. And then Jesus goes one step further. E aí Jesus dá um passo a mais. And Jesus says, unless you become like a little child, Quando ele diz, a menos que você se torne como uma criancinha, you cannot enter heaven. você não poderá entrar no céu. So to enter heaven, what must you do? Então, para entrar no céu, o que você precisa fazer? You must become a little child Tornar-se uma criancinha and go to kindergarten class. e ir para o jardim de infância. No, don't go to kindergarten class. Não vão para o jardim de infância. But you must become a little child in your heart. Mas tornem-se criancinhas no coração. And if you were to read the Bible in the original Greek, Mas se você lê a Bíblia na versão original em grego, the word unless you become, the verse which says unless you become like a little child, a palavra que diz, a menos que você se transforme numa criancinha, means, as you just said, unless you are transformed. significa exatamente isso que o Sérgio disse. A menos que você se transforme. Means you're totally changed. O que é, na verdade, dizer, você tem que se mudar completamente. That you stop being an adult Deixar de ser um adulto and you start becoming a child. e começar a ser uma criança. And that's why when Jesus came into this world, E é por isso que quando Jesus veio a esse mundo, he did not come as a grown-up man. ele não veio como um adulto.
He did not even come as a adult, as a youth. Ele nem veio como um jovem, He came as a child ele veio como uma criança. and even as a fetus. As a fetus. As a baby in the womb. Okay. E até mesmo, na verdade, Jesus veio como um feto. So Jesus, from his own example, told us that we have to become like him, a little child. E Jesus, a partir do seu próprio exemplo, disse-nos que nós teríamos que ser como ele, uma criancinha. And thirdly, what did Jesus pray to his Father when he told the apostles these things? E por fim, o que Jesus dizia quando falava para os seus apóstolos a respeito de Deus? He says, I thank you, God my Father, Ele dizia: eu te agradeço, Deus, meu Pai, that you have hidden these things from the so-called wise and intelligent people, que tenhas escondido todas essas coisas daqueles que se intitulam espertos e inteligentes e sábios, and you have revealed them to little children. e tenha revelado estas coisas para as criancinhas, Because that was what you wanted. porque era isso mesmo que você queria. And therefore Christianity is the religion of children. Portanto, o cristianismo é a religião das criancinhas. Christianity is a religion for children. O cristianismo é a religião para as crianças, Because God, Jesus, became a child, porque Deus, Jesus, tornou-se uma criança, so that we could also become children, para que nós também pudéssemos nos tornar crianças, children of God our Father. crianças de Deus, nosso Pai. Give the Lord a big clap for this revelation. Batam palmas para Deus por essa revelação. Now, I'd like to end by telling you two stories. Agora eu gostaria de terminar falando para vocês duas histórias. One is a sad and bad story. Uma é uma história triste e ruim, One is a good and beautiful story. a outra é uma história bonita e linda. When I was in England, Quando eu estava na Inglaterra, a young lady came to see me uma jovem veio me ver to be prayed over para que eu pudesse rezar por ela, for a tremendous hurt she received. por uma grande mágoa que ela tinha recebido. From whom? De quem? From her own father. Do próprio pai. The greatest hurts people receive in the world are often from their own fathers. Uma das maiores dores que as pessoas acabam tendo no mundo geralmente vem dos próprios pais, em especial do pai. And therefore Jesus said, E portanto Jesus disse: unless you fathers become like God the Father, a menos que vocês, que são pais, tornem-se como Deus Pai, don't call yourself fathers. não chamem a si mesmos de pais. So this is one of thousands of sad stories I could tell you. Essa é uma das tantas milhares de histórias tristes que eu poderia contar para vocês. In these days I've heard similar stories. Nesses dias mesmo eu ouvi histórias similares. So this lady came to tell me about a great hurt she had received from her own father. Então essa moça veio me falar a respeito de uma história triste e dolorosa que ela havia experimentado com seu próprio pai. Often people say that this is often the greatest hurt they ever received. Geralmente as pessoas narram que é uma das maiores dores que elas experimentam. Unfortunately, as a child, her father used to abuse her sexually. Infelizmente, quando ela era criança, o pai dela abusava dela sexualmente. Even as a young youth, Mesmo como uma pré-adolescente e jovem, perhaps in a drunken state, provavelmente num estado de embriaguez, and since he was supposed to be a good Catholic, e já que ele supostamente era um bom católico, whatever that meant, o que significaria, then he would tell her to go to the family altar, ele falava para ela para ir para o altar da família, to kneel down ajoelhar-se and to ask forgiveness of God.
e pedir perdão a Deus for her sin. pelo pecado dela. Just imagine. Imagina só. Sometimes when you hear such things, you can't believe they ever happened. Às vezes, quando o tempo passa, a gente nem consegue acreditar que essas coisas acontecem. But since I'm hearing all the stories, what else can I do? Mas os pecados que eu ouço em todas essas histórias, o que eu posso fazer? Often people tell me these stories because they feel this is the last hope. Normalmente as pessoas me contam essas histórias porque acham que é a última esperança. A father raping his daughter Um pai violentando a sua filha and telling the daughter, you have committed a sin, repent and ask God for forgiveness. Você cometeu, e depois dizer para a filha, você cometeu um pecado, vai pedir perdão a Deus. And now, a beautiful story. E agora uma história bonita. I was giving a retreat to the nuns of a certain congregation. Eu estava dando retiro para as freiras de uma certa congregação. And after the retreat, E depois do retiro, they asked me to conduct a healing service. eles me pediram que conduzisse uma cerimônia de cura. It happened to be the feast of the Holy Family. Por acaso era exatamente a época da festa da Sagrada Família. A good day to have a healing service. Um dia muito bom para se ter uma cerimônia de cura. And therefore, E portanto, I conducted the service. eu fiz a cerimônia. People were coming one by one. As pessoas se aproximavam uma após a outra. I would ask them, E eu perguntava a elas, what do you want? o que você quer? Then they would tell me what they wanted. E aí as pessoas diziam o que elas queriam. Maybe a physical healing, Talvez uma cura física, maybe a job, talvez um emprego, maybe passing examination. talvez passar nas provas. And then a mother came E aí uma mãe chegou with a little son, com um filho, seu filho, maybe about 9 years, 10 years old. talvez com uns 9, 10 anos de idade. And then I asked her, what do you like me to pray for your son? E aí eu perguntei para aquela mãe, o que você quer que eu reze para o seu filho? She said, Father, pray that he'll become a good boy. E ela disse, Padre, eu gostaria que o senhor rezasse para que ele se tornasse um bom menino, Because he is a devil. porque ele é um diabinho. So I looked at the boy Aí eu olhei para o rapaz to see if there was any tail para ver se tinha algum rabo or any horns. ou algum chifre, I couldn't see any tail. e eu não podia ver rabo algum, I couldn't see any horns. não conseguia ver nenhum chifre. So I asked the mother, Aí eu perguntei para a mãe, why do you say he's a devil? por que você o chama de diabinho? Oh, because Ah, porque he never joins in the family rosary. Porque ele não fica junto com a gente na hora que a gente reza o terço. In fact, when we begin to say the rosary, Na verdade, quando a gente começa a rezar o terço, he will blow off the candles, ele apaga as velas, he will knock down the statues, ele bate nas imagens and he never ever joins us in prayer. e nunca se junta à família nos momentos de oração. When he gets angry, Quando a gente fica nervoso, he becomes so strong quando ele fica nervoso, ele fica tão forte that even 2 or 3 men cannot hold him. que nem 3 homens conseguem segurar. Often he runs away from home, Normalmente ele acaba saindo de casa correndo. comes back after 2 or 3 days. Volta para casa depois de 2 ou 3 dias. And we are so anxious because we don't know where he has gone. A gente fica tão apreensivo que não sabemos aonde é que ele vai parar. Then she told me, Father, pray for him E aí ela me disse, Padre, reza por ele, because he is a devil. porque ele é um diabinho. So I put my hand on his head
Aí eu coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele, and then I prayed for him, rezei por ele, and I said, now I'm sure he's become a good boy. e aí eu disse, bom, agora eu tenho certeza que ele vai se tornar um bom menino. Then I noticed E aí eu percebi, that his right hand was crooked que a sua mão direita estava entortada and weak, e fraca, somewhat deformed. de alguma forma deformada. And I asked her, how is your son like this? E aí eu perguntei para ela, por que seu filho é assim? She told me he has been like this since birth, E ela me disse, ele tem sido assim desde o nascimento. and therefore he never uses his right hand. E portanto ele nunca usa a sua mão direita. He writes with his left hand, Ele escreve com a esquerda, he plays cricket with his left hand, ele joga cricket com a eats sua mão food, esquerda, eats food with the left hand. até come com a mão esquerda. Then I told her, Aí eu disse para ela, I would have expected you to pray, to ask me to pray for the healing of his right hand. eu disse para ela, eu esperava que você me pedisse para rezar pela cura da mão direita dele. She said, no, Ela disse, não, pray for him, reze para ele, that he'll become a good boy, para que ele fique um bom menino, because he's a devil. porque ele é um diabinho. So I told her now, E aí eu disse para ela, então, I've already prayed eu já rezei that he'll become a good boy. para que ele se torne um bom menino. Now I'd like to pray for the healing of his right hand. Agora eu gostaria de rezar pela cura da mão direita dele. And as I was praying with his right hand, E quando eu estava rezando pela I sua mão, remembered the story of Jesus eu lembrei-me da história de Jesus, welcoming the children, acolhendo as criancinhas, even though the apostles wanted to hunt them away. mesmo que os apóstolos quisessem afastá-las. And I said, Jesus, E eu disse, Jesus, what you did for the children then, o que você fez pelas crianças na Do sua for- época, do for this child now. faça por essa criança aqui e agora. Welcome him. Acolha-o, Lay your hands on him coloque as tuas mãos sobre and ele heal him. e cure-o, Senhor. And as I was praying for his hand E enquanto eu estava rezando pela mão do menino, and having that beautiful scene of Jesus welcoming the children, ele viu aquela imagem de Jesus acolhendo ele, putting them on his lap, colocando-o no seu colo, embracing them, abraçando, kissing them, beijando and laying his hand over them e colocando a sua mão sobre and ele, praying over them. rezando por ele. Suddenly I began to see his arm was becoming straight and well formed. De repente eu comecei a ver o braço, a mão dele ficar reta e bem formada. And when I looked at his hand, it was completely freed and healed. Quando eu olhei então finalmente para a sua mão com mais atenção, a sua mão estava completamente curada e liberta daquele Give the problema. Lord a big clap for that. As usual, this is not the end of the story. Como sempre, esse não é o final da história. The next day, No dia seguinte, the mother came with her son, a mãe veio com seu filho and then she told me what had happened. e aí ela me disse o que tinha acontecido. When they went back home, Quando eles voltaram para casa, the boy himself reminded the family to say the family rosary. o garoto, ele próprio, lembrou a família que era a hora de rezar o terço. He lit the candles. Ele próprio acendeu as velas, He arranged the statues on the altar, ajeitou as imagens do altar and he led the rosary himself. e rezou, começou o terço ele mesmo. He became a completely changed boy. Ele transformou-se. And then that morning she was worrying his mother to bring him to church. E aí naquela manhã ele mesmo estava pedindo à mãe que o levasse para a igreja. And he spent 1 hour in the chapel. E ficou lá na capela por 1 hora.
And then when she came closer to me, E aí, quando ela se aproximou de mim and she whispered into my ears. e sussurrou no meu ouvido. Yesterday, when we went back home, Ontem, quando nós voltamos para casa, my son told me o meu filho me disse that while you, the priest, was praying over him, que quando o Senhor estava rezando por ele, baby Jesus appeared to him ele viu Jesus aparecer para ele and told him, e falar para ele: now that your mother brought you to Father to make you a good boy, agora que a sua mãe te trouxe até o Padre para fazer de você um bom menino, I will not only make you a good boy, eu não apenas farei de você um bom menino, but I will also heal your hand. mas também curarei a tua mão. And this is what I saw in front of me. E foi isso que eu vi na minha frente acontecer. Now you can clap. Agora podem bater palmas. That's why Jesus says, seek ye first the kingdom of God, É por isso que Jesus diz: buscai o reino de Deus and everything else then will be given. e tudo mais lhe será dado. His mother never came for the healing of the hand of the boy. A mãe não veio em busca da cura da mão do menino. She only came that the son will become a good boy. Ela só veio para que o menino se transformasse em um bom menino. And then the Lord completed without being asked. E aí o Senhor completou a cura sem mesmo lhe fosse pedido isso. A total healing. Uma cura completa. That's why we read in the Bible É por isso que lemos na Bíblia that unless you become like little children, que, a menos que nos tornemos como criancinhas, you cannot enter the kingdom of God. não poderemos entrar no reino de Deus. And the Father says, E o Pai disse, and Jesus told the Father, e Jesus falou o que o Pai I disse: thank you, God my Father, eu te agradeço, Senhor meu Pai, that you have hidden these things from those who think they are wise and clever, que tenha escondido essas coisas daqueles que se acham sábios e and you inteligentes have revealed them to little children, e tenha revelado-as para criancinhas. because Por quê? to them Para eles, belongs a eles pertence the kingdom of God. o reino de Deus. Amen. Amém. Daquilo que o Padre Rufus foi falando, especialmente das histórias que ele foi contando, muitas coisas foram despertadas em nós, Senhor. De muitas coisas nós nos lembramos, veio a nossa recordação, talvez muito dolorosamente, mas nós cremos, Senhor, Tu já estás nos curando. E a sua cura vai ser completa. Tu levarás essa cura também a outras dimensões, até mesmo a cura do nosso físico. Então agora, Senhor, sela tudo isso com a Tua bênção, porque a Tua palavra nos afirmou: para Ti nada é impossível. Nada é impossível para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Por mais difícil que nos pareça, por mais impossível, para Ti nada é impossível. Então, abençoa assim esses meus irmãos e irmãs, com esta bênção de um Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia e perdão, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir. Se manifesta como uma criança que chega perto de Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.